Pergunta que chegou é se a pessoa pode ouvir música do mundo. Essa é a pergunta da pessoa. Bom, eu acho que o que ela quer dizer com música do mundo são músicas de autores que não se dizem cristãos. Então, eu imagino que é esta questão, né? Música do mundo é música de autores que não são cristãos. Bom, durante a história da igreja, de um tempo para cá, a igreja tem feito uma distinção que não deveria ser feita, vinda, inclusive, pelo movimento iluminista, que quis separar e colocar a fé cristã como num ambiente privado, de que você só pode ser cristão no ambiente privado e não na esfera pública. Você deve reservar sua fé ao domingo à noite, lá dentro da sua casa, e não pode levar isso para fora. Então, nós criamos essas divisões que nós não encontramos na Bíblia em nenhum outro lugar e não deveríamos encontrar de sagrado e mundano neste sentido. Não que não existam coisas sagradas e não que não existam coisas mundanas, mas isso tem mais que ver com pecado, com valores, com estilo de vida e não como coisas ou externas. Por exemplo, não há uma pintura, um quadro que seja cristão e um quadro que não seja cristão. O que pode ter é um quadro que representa valores cristãos e um quadro que desonra esses valores cristãos. Então, até um certo tempo, especialmente antes da Reforma Protestante, muitos pensavam que se você fosse fazer uma pintura cristã, você deveria pintar Cristo, os mártires, os santos e tudo mais. Isso era uma pintura cristã. A Reforma Protestante quebrou com esta ideia, de modo que um quadro pintado de uma paisagem, por exemplo, poderia muito bem glorificar a Deus do mesmo jeito que um quadro pintado sobre a Última Ceia poderia também glorificar o nome de Deus. Isso foi levado, este conceito foi levado para a área da música, porque a música é uma das artes, assim como pintura, escultura, arquitetura e todas as outras artes que nós temos. Então, música também é uma arte. Isso fez com que, por exemplo, Johann Sebastian Bach escrevesse as suas obras e assinasse embaixo Soli Deo Gloria. Ele queria mostrar que a obra dele, que foi um dos primeiros a escrever uma obra simplesmente para contemplação, fosse também para glorificar a Deus. A música como um lazer, como um estado contemplativo, e que fosse para glorificar a Deus. Bach não escrevia suas músicas para ser tocadas em igreja, né, como louvores de igreja. Ele escrevia música para ser ouvida. E ele, de fato, conseguiu isso e muitos não cristãos admiram a música de Bach. Nesse sentido, existem aquelas músicas que são escritas para serem cantadas num culto público, são louvores a Deus, e existem músicas de autores cristãos ou não, que são escritas sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre relacionamentos, sobre rotina, sobre o que acontece com as nossas vidas. Claro, nós não podemos levar esse tipo de música para o culto a Deus, porque o culto a Deus é uma música específica sobre Deus. Do mesmo jeito que o que deve ser pregado num culto público é a Bíblia e somente a Bíblia. Por outro lado, nós podemos ler livros de autores que não são cristãos, como nós podemos também ouvir músicas de autores que não são cristãos, como nós podemos ler livros de autores cristãos que não necessariamente escrevem sobre o cristianismo, escrevem sobre outros assuntos, por exemplo, um autor cristão que seja um físico, um autor cristão que seja um biólogo, né, um autor cristão que seja um pedagogo. Nós podemos ler obras nesse sentido e também nós podemos, então, ouvir músicas de autores cristãos que compõem música sobre um romance, ou uma música instrumental, ou qualquer outro tipo de música que não foi feita para ser usada num culto público. Veja bem, não quer dizer que ela não glorifica a Deus. O que vai definir se ela glorifica a Deus ou não é o conteúdo desta música. São aqueles critérios de harmonia,
né, de ritmo, diversos fatores que devem ser levados em consideração para saber se de fato essa música glorifica a Deus, e não se ela foi composta para ser tocada e cantada num culto público ou não. Então, neste sentido, e eu espero que tudo isso que eu falei tenha feito um certo sentido para quem perguntou e para quem está assistindo esse vídeo, nesse sentido, eu digo que não é pecado a priori, assim, ouvir uma música de um autor que não é cristão. O que deve ser avaliado é o conteúdo dessa música, o ritmo dessa música, se isso vai edificar, se vai colaborar para a sua vida ou se vai trazer mais consequências, né? Como tem ritmos que logo estão ligados, relacionados à promiscuidade, à sensualidade, que devem ser evitados. Como há letras também que só falam sobre traição ou que usam muito palavrões, enfim, coisas que vão ficar realmente na nossa mente que não vai contribuir. Mas não são todas as músicas escritas por não cristãos que são assim. Então, o que a pessoa tem que avaliar é isso, não se ela é uma música mundana ou sacra, mas se é uma boa música ou uma música ruim. Então, é mais ou menos essa avaliação que a pessoa tem que fazer.